todos pela nação, somos um só. Ser cidadão, tentar o melhor. Se liga, cidadão, vamos se conscientizar. Todos com educação, saúde para trabalhar. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Tá, vamos. De acordo com a Delegacia Especial da Mulher de Salvador, de janeiro até este mês foram registrados 266 casos de violência sexual no município, uma média de 1 caso por dia. 6 casos de importunação sexual e 45 casos de estupro já foram registrados só no primeiro semestre deste ano na capital baiana, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Não só o corpo, mas a mente também fica lesionada. Publicada em 1º de agosto de 2013, a Lei do Minuto Seguinte tem o objetivo de oferecer atendimento emergencial, integral e multidisciplinar para as vítimas de violência sexual. A lei considera qualquer forma de atividade sexual sem consentimento como uma violência. O tratamento tanto fornecidos em todos os hospitais integrantes da rede SUS. As vítimas também são orientadas a registrarem ocorrência contra o agressor em delegacias especializadas. E por isso que convidamos a advogada e mestre em estudos interdisciplinares em mulher, gênero e feminismo, Natália Silveira, para conversarmos sobre o suporte que a mulher pode legalmente receber através da Lei do Minuto Seguinte. Eu sou Fernanda Costa. E eu sou Luan Borges e estamos começando o Se Liga Cidadão. Professora Natália Silveira, a gente gostaria que a senhora retomasse e explicasse para a gente melhor, com mais detalhes, o que é considerado violência sexual. Ah, ok. Bom, acho que a gente pode tomar violência sexual como um gênero maior, que vai ter algumas espécies. Então, por exemplo, a importunação sexual, ela é uma violência sexual, mas ela não é um crime de estupro, por exemplo. Né? A própria Lei Maria da Penha, ela traz um conceito que é bastante utilizado pelos aparatos de política pública, do que é a violência sexual. E basicamente é você usar de ferramentas, assim, ferramentas não, né? Mas você se utilizar de um comportamento, né, relacionado ao sexo e à sua simbologia, seja pelo prazer, seja pela dor, sem o consentimento da outra pessoa, certo? Então, o estupro, por exemplo, ele vai ser um tipo penal que para que ele se configure, precisa de uma conjunção carnal, por exemplo, né? Seja ela genital ou não, né? Ou anal, né? E, enfim, a importunação sexual não, vai ser um outro tipo, né? Mas tudo está no mesmo arcabouço de violência sexual, né? É muito fácil, é muito simples, na verdade, a gente conseguir idealizar o que é violência e o que é sexo. Porque violência é violência, não é sexo, né? E é a barreira do consentimento que vai fazer com que a gente consiga mensurar, né? O que é uma coisa e o que é outra. E o consentimento, ele pode ser dado e ele pode ser retirado. Não existe uma noção de consentimento que seja, vamos dizer assim, que esteja nas entrelinhas, certo? O consentimento ele precisa ser bastante claro nas relações interpessoais entre as pessoas, porque se ele não estiver claro, ele não existe. Então, essa é a linha que vai separar sexo de estupro, de importunação sexual, de violência sexual de uma maneira geral. A senhora citou aí a Lei Maria da Penha, e a nossa pauta é a Lei do Minuto Seguinte. São 2 importantes leis que amparam a mulher no caso de violência sexual. Quais as principais diferenças entre essas 2 leis? Olha, eu acho assim, vamos falar primeiro da Lei do Minuto Seguinte, né? Que aí, como vocês bem colocaram anteriormente, ela é pouco conhecida. Quando vocês me falaram da entrevista, eu dei um Google e eu descobri que um estado, acho que no Mato Grosso, estavam aprovando uma lei estadual para divulgar a Lei do Minuto Seguinte no âmbito estadual, né? E o que a lei diz basicamente que
a mulher, a palavra da vítima, ela vai ser considerada como o único elemento, né, necessário para que ela tenha atendimentos de saúde, psicológicos e assistenciais nos casos de violência sexual. Então, a lei do minuto seguinte é isso. Você não precisa registrar o boletim de ocorrência para você conseguir dar entrada em serviços de saúde e de assistência social quando você é uma vítima de violência sexual. Isso é um super avanço, porque, veja, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que ela está voltada para tipos específicos de violência contra as mulheres. Que tipo específico é esse? Violência doméstica e familiar, né? E não é uma lei que abarca violências de gênero de maneira geral, né? Então, é delimitado em determinado tipo de relacionamento entre as pessoas, né? Que acabam protagonizando a relação de violência. A lei do minuto seguinte, ela serve para todo e qualquer tipo de relacionamento ou de não relação entre as pessoas. Então, qualquer mulher que tenha sido vítima de violência sexual, ela tem acesso ao atendimento, aos atendimentos de saúde que são super importantes, mesmo sem o boletim de ocorrência. Qual é a grande novidade dessa lei e por que também essa lei ela é bastante atacada? Por que ela também não é tão publicizada? O que gira em torno disso? Na minha visão, a nossa grande dificuldade é por conta da criminalização do aborto. Porque a Lei Maria da Penha, ela não toca nesse ponto, né? A Lei Maria da Penha nasce como um marco de política pública para a gente criar determinados equipamentos, um determinado protocolo para a gente lidar com esses casos de violência doméstica e familiar, que pode ser violência sexual, violência patrimonial, violência moral, etc. Né? Mas não toca no ponto da criminalização do aborto. Né? E a gente vive nesse contexto, né, de criminalização. Apenas algumas situações a legislação ela vai retirar, né, a tipicidade, vai dizer que não é crime fazer o aborto, né, em alguns casos específicos, mas a gente continua, né, embaixo dessa nuvem, né? E aí a lei do minuto seguinte, ela deposita tudo na palavra da vítima, né? Você não precisa de mais nada, né, para você receber o atendimento. Aí primeiro eu vou falar da importância disso, para depois falar dos... Oi, pode falar. Nesse caso, a vítima, como é que ela consegue ter acesso à lei? Quando é que ela faz para poder ter acesso a essa lei? Como é que ela funciona em si? Ah, entendi. Então, como é que a vítima pode ter acesso a essa lei? Realmente a gente falha na divulgação, né? A gente não tem muito estímulo, a gente não tem a intervenção do Estado, por exemplo, dando essa divulgação, fazendo essa divulgação. A gente tem essa divulgação por movimento social, por movimento de mulheres, que vai estimulando, que vai falando umas para as outras. E os profissionais, né? E os profissionais. Em tese, todo profissional que trabalha na rede, né, de atendimento em saúde e assistência social tem conhecimento dessa lei. E esse profissional, então, toda mulher que, né, que eventualmente tenha passado por uma situação de violência e vá procurar uma unidade básica de saúde ou vai para um hospital, qualquer ponta da rede, ela, em tese, ela vai encontrar um profissional que consegue dar essa informação para ela, né? Porque isso faz parte do próprio protocolo, assim, mínimo de atendimento, né, para os casos de violência sexual, né, e também próprio de uma ética, né, das profissões, né, da medicina, da enfermagem, do serviço social, da psicologia, em prestar, né, uma atenção e um atendimento integral e humanizado e acolhimento, né, para essas pessoas. Então, são nas pontas do atendimento. A pessoa não precisa ir necessariamente para um local específico para ter conhecimento disso. Onde ela chegar, né, na vasta rede de atendimento em saúde, em tese ela vai encontrar essa informação. Dentro dessa rede, dessa ampla rede de atendimento, a gente tem algumas referências no atendimento. Então, hoje a gente tem o Hospital da Mulher,
por exemplo, que vai ser, né, muito importante, que vai referenciar essa rede nesse tipo de atendimento, por exemplo, né? Então, a mulher que chega até no Hospital da Mulher, sem ter que passar pela delegacia, ela vai passar por um acolhimento, vai passar por um atendimento multidisciplinar. Que até mesmo segundo as profissionais, né, que vão trabalhar nesse tipo de atendimento específico, vão considerar que isso é muito importante. Inclusive para que a pessoa elabore se ela vai registrar a ocorrência ou não. E isso vai ser uma questão para as vítimas de violência sexual, porque elas têm muito medo, porque existe já um senso comum que a gente compartilha entre nós, que é a revitimização quando ocorre o registro da ocorrência nas delegacias, né? Se numa delegacia especializada de atendimento às mulheres, nós passamos por algumas dificuldades, porque ainda que as DEANs sejam super importantes, elas não vivem sem problemas, né? Em delegacias que não são especializadas, esses problemas são até mesmo maiores de revitimização, né? De culpabilização, né, dessa vítima de violência sexual, de perguntar várias e várias vezes o que aconteceu, se aconteceu aquilo mesmo, se ela não queria mesmo, se ela tem certeza que ela não queria, e tudo mais. Precisa ter um certo substância, assim, para a pessoa encarar e conseguir passar por isso, né? E uma das coisas da lei é que não precisa necessariamente de um boletim para que a vítima seja atendida, né? Mas existe um período em que a vítima recebe esse atendimento, um atendimento com tempo delimitado? Tem alguma coisa na lei que delimita esse tempo? O grande lance da lei ser do minuto seguinte é porque ela pode sair da situação de violência e ir direto, sem passar pela delegacia. Isso não estabelece um período, um prazo que delimite esse atendimento. Qual que é a principal atenção e que as pessoas precisam saber? Você tem um período de 72 horas depois da ocorrência da violência sexual para que você possa tomar determinados medicamentos para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Se passar desse período de 72 horas, a possibilidade dessa medicação fazer efeito no seu corpo, ela diminui muito. Então, você não precisa correr, porque se você passar das 72 horas, você não vai ter o atendimento. Você vai ter o atendimento, certo? A grande questão, a urgência mesmo, é que possa ser fornecida medicação, né, própria, né, para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque, na maioria das vezes, a violência sexual vai acontecer sem preservativo, né? Então, é essa a questão. No caso das vítimas, em que elas são drogadas, o que elas podem fazer no caso? Então, porque geralmente tem muitas vítimas que tem aquele problema, não se lembra do que aconteceu exatamente por conta desse uso de drogas, né? Pois é. Pode também procurar a rede de atendimento, pode também procurar a rede de saúde que tem que encontrar atendimento. Eu não sei o que aconteceu, acho que aconteceu isso, né? E vai ser examinada, vai conversar com psicólogas, assistentes sociais, médicas, né? Para estabelecer um diagnóstico. Eu não estou falando que vai ocorrer um corpo de delito, porque o exame de corpo de delito, ele está associado ao inquérito. Certo? O exame de corpo de delito, ele não compõe exatamente um atendimento e um acolhimento de saúde para a vítima de violência sexual, porque o exame de corpo de delito, ele serve ao inquérito, ele serve como uma forma de verificar se há ou não há provas materiais da ocorrência do delito, mas ele não é um exame voltado, né, para a integralidade das necessidades da mulher, da pessoa que foi vítima de violência sexual. O atendimento em saúde, ele não está voltado para a produção de provas, certo? Ele está voltado para a própria pessoa que busca um atendimento. E aí, nos casos assim, que a pessoa foi drogada, né, ela pode buscar o atendimento, ou alguém pode levá-la, né, o atendimento, os profissionais vão ver, né,
se precisa fazer uma limpeza, né, no estômago dela, ou se é um caso de esperar o efeito da droga passar, como é que vai fazer, né? E ela realmente ser acolhida e acompanhada nesse momento. Os profissionais, vão ter a expertise de acompanhar, né, essa situação. E o grande lance, né, da lei do minuto seguinte, para ter o atendimento, é que muitas vezes a pessoa não sabe exatamente o que aconteceu, não consegue discernir quem, né, fez isso, e é por isso tão importante a gente não associar o atendimento ao boletim de ocorrência. Né? Porque imagina, se você é drogado em uma festa, você tem lampejos do que aconteceu, mas você não sabe. Imediatamente, a própria vítima, ela não vai querer ir numa delegacia registrar a ocorrência, para lá dizer na frente do policial que ela acha que ela foi estuprada, mas ela não tem certeza de quem foi. A vítima ela tem o direito de chegar, por exemplo, tem cidades pequenas em que os profissionais da saúde conhecem a população e vice-versa. E a vítima tem o direito de pedir sigilo no atendimento? Com certeza. Com certeza. Ótimo. Nós estamos aqui no Se Liga Cidadão com a professora advogada, mestre em estudos interdisciplinares em mulher, gênero e feminismo, Natália Silveira. E agradecemos mais uma vez pela participação aqui. Nós estamos falando sobre a lei do minuto seguinte. Professora Natália Silveira, agora você tocou do fato da questão da ocorrência, em que, após a denúncia, a ocorrência não está totalmente ligada à lei do dia seguinte. Mas, após a denúncia em si, quais são as possíveis penalidades para o infrator quando ele é descoberto? E preso, né? Assim, e preso, né? Um crime que a lei prevê a pena de prisão, né? A gente tem, por parte dos mecanismos de punição, né? E aí pensando, né, no ponto de vista das vítimas e tudo mais, a gente tem algumas dificuldades, né? Algumas vítimas, por exemplo, chegam a registrar a ocorrência, mas no meio do inquérito elas querem desistir. E aí elas não têm como fazer isso. Legalmente, elas não têm como fazer isso, porque o crime de estupro é um crime que a ação ela não depende da vontade ou não da vítima, certo? Ela é uma ação pública, incondicionada. E aí... Oi. E nesses casos de violência sexual, cada caso vai ser julgado de uma determinada maneira para determinar uma sentença, ou existe uma sentença mínima para casos de violência sexual? Ai, gente, como eu não sou penalista, eu não vou tentar lembrar a pena mínima, na verdade, da pena de reclusão, mas da cadeia. Tipo, não é uma pena que você não tem como substituir por uma pena alternativa, por exemplo. A pena é de prisão prevista, né? Mas a gente tem poucas, assim, a gente não tem tantas condenações assim de violência sexual, de crime de estupro, né? A gente tem muitos casos em que o inquérito ele não é conclusivo, ou porque não tem como se identificar quem foi, ou porque a vítima, querendo desistir, não contribui mais com o inquérito. Certo? Porque isso também acontece. E como ela não pode declarar a desistência dela, né, ela não aparece mais. Então, a gente tem algumas dificuldades aí de acesso, fora a própria realidade de revitimização, né, que essas vítimas passam, tanto no aparato da segurança pública, quanto no próprio judiciário, porque depois, na ação, ela vai ter que ser ouvida de novo. E essa questão dela precisar falar de novo mais para frente, né, porque já falou na delegacia, e quando ela fica sabendo que ela ainda vai precisar falar de novo do que aconteceu na frente do juiz e do promotor, isso é um elemento que faz com que muita gente desista e pare de contribuir com a investigação. Nesse período de pandemia, tem muitas vítimas que estão morando, né, convivem com seus agressores. Tem algumas estratégias que essas mulheres podem fazer para poder denunciar ou para poder recorrer a esse atendimento? Olha, a gente tem, no período de pandemia,
Por exemplo, aqui no estado da Bahia, se criou o recurso da delegacia digital, né, para violência doméstica e familiar. Temos um problema nesta solução, porque para você conseguir registrar um boletim de ocorrência nessa delegacia digital, nessa DEAN digital, vamos chamar assim, você tem poucos caracteres, você tem os caracteres de um tweet para você registrar a ocorrência. Você tem a mesma coisa na delegacia digital para registrar furto, mas você registra furto de uma forma e você registra violência sexual, violência doméstica familiar de outro. Então foi uma solução apresentada pelo poder público, né? Mas ela tem essa limitação, né? E, enfim. Mas uma importante questão que a gente precisa colocar, né, para as pessoas que passam por uma situação de violência doméstica familiar dentro de suas casas e tal, é muito importante que a pessoa tenha uma rede de apoio, uma rede com alguém que ela confie, né, que possa lhe prestar ajuda se isso for necessário, né? Uma forma dela conseguir se comunicar com essa rede de apoio sem que o seu agressor saiba. Então, ela pode ter enfim, né, ela pode ter muitos mecanismos criativos para conseguir fazer isso, desde uma vizinha que ela conhece, confia, o porteiro que conhece, confia, né? Tentar estabelecer formas de preservar a própria intimidade, né, no seu celular, por exemplo, colocar senha em algum aplicativo de uma maneira bem assim discreta, sabe? Para que se o agressor descubra, para que o agressor não descubra, né? Isso, né? Seja mais um motivo, né, de agressão. Então, algumas questões de preservação da intimidade, de ter alguém que ela possa conversar, que ela possa contar como apoio, é sempre muito importante nessas situações, né? E também não ter medo de sair de casa se isso for necessário, né? Sair com a roupa do corpo, sair, né? E depois pensar como é que vai resolver a situação, né? Porque a integridade física, a vida, é bem mais importante, né, do que bens materiais e tudo mais, que depois a gente tem outras soluções para resolver, né? E retomando a lei do minuto seguinte, a gente queria saber quanto tempo a vítima ela é assistida. Quanto tempo a vítima ela é assistida? Olha, eu não sei, eu acho que isso vai de caso a caso, pelo que eu já ouvi, assim, de profissionais. Porque a principal assistência, por exemplo, do serviço social, da psicologia, vai avaliar o caso da pessoa, né? E a depender de onde ela entrou pela rede, esse acompanhamento ele pode ser mais longo ou mais curto, né? Por exemplo, ela pode ter um acompanhamento mais longo do serviço social junto a um centro de referência em serviço social, né, do que exatamente no Hospital da Mulher. Então, os equipamentos da rede, eles vão se comunicar, né, para, depender do caso, fazer os encaminhamentos dessa pessoa. Dentro da rede, uma mesma pessoa pode ser acompanhada por muito tempo por diferentes equipamentos, né? E depende também da situação dela. Então, se ela estiver numa situação de sofrimento mental muito prolongado, ela pode ser encaminhada para um setor dessa rede para que ela seja acompanhada por mais tempo pelos profissionais, né, da psiquiatria, da psicologia. Se não for o caso, vai ser acompanhada por menos tempo e por aí vai. Outro equipamento que também vai ser relevante, que vai dar uma prestação jurídica também para essas mulheres, é o centro de referência, né? A gente tem o Loreta Valadares aqui na cidade, que também, a depender do caso, ou ela pode ser encaminhada para a Defensoria Pública, que a depender do caso. Então, assim, todos os equipamentos, né, existentes de política pública, eles vão ser transversais para lidar com essas situações, né? E agora eu gostaria de deixar claro aqui para as pessoas que por acaso presenciaram ou ter sofrido alguma vítima de violência sexual, basta ligar para a Polícia Militar através do número 190 ou para o Disque Mulher, no caso, pelo 180.
E é importante também não se intimidar, procurar atendimento hospitalar público com a carteirinha do SUS para poder se servir do direito da lei do minuto seguinte, né? E agradeço a professora, advogada e mestre em estudos interdisciplinares em mulher, gênero e feminismo. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no Se Liga Cidadão. Eu que agradeço, gente. Obrigada, Pro. Obrigado, Pro. Tchau, tchau. Até a próxima. Até. Todos pela nação, somos um só. Ser cidadão, tentar o melhor. Se liga, cidadão, vamos se conscientizar. Todos com educação, saúde para trabalhar. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Você ouviu um conteúdo produzido pelos estudantes do Centro Universitário Social da Bahia.